Oi pessoal do YouTube, hoje a gente vai fazer as questões de física do Cutuca 2019. Mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem e compartilharem o vídeo. Um barbeiro B segura um espelho plano E2 de espessura desprezível paralelamente a outro espelho plano E1, também de espessura desprezível, permitindo que seu cliente A observe no espelho E1 o seu corte de cabelo na parte posterior da cabeça. Então ele dá pra gente o desenho lá do barbeiro segurando o espelho E2 e o cliente sentado na cadeira se vendo no espelho E1, ok? E ele dá as distâncias entre os espelhos e o cliente. Determine a menor distância entre o cliente e a imagem que ele observa da sua nuca no espelho E1, considerando que a cabeça do cliente também possui dimensões desprezíveis. Bom, pessoal, aqui a gente está trabalhando com espelho plano, né? Então, a gente tem que lembrar qual que é a propriedade do espelho plano. A propriedade é que ele forma a imagem à mesma distância que o objeto está dele, ok? Então, aqui, para o E2, a gente tem o objeto 2, do espelho E2, ok? Então, o objeto do espelho E2 é a cabeça do cliente. E ela vai estar aqui, ó, né? A imagem do espelho 2 tá aqui. Qual que é essa distância x? É a mesma distância que o objeto está do espelho, ok? Porque no espelho plano, a imagem está do espelho a mesma distância que o objeto está do espelho. Então, aqui vai ser 0,6 metro, ok? Muito bem. Agora, observem o seguinte. Essa imagem do espelho E2 se tornará objeto do espelho E1, ok? Então, o objeto do espelho E1 que o cliente vai ver é um objeto virtual, porque ele é formado por uma imagem virtual, ok? Então, a gente tem aqui o objeto do espelho 1, que é a cabeça, a imagem da cabeça do cliente. Muito bem. Onde essa imagem vai se formar, né? Ela vai se formar aqui, ó. Então, a imagem do espelho 1 tá aqui. Muito bem. Agora, vamos entender as distâncias, ok? Então, qual que é essa distância y aqui? É a distância da imagem 1 ao espelho E1. E, como é um espelho plano, essa distância é igual à distância do objeto até o espelho, ok? Então, a distância do objeto até o espelho, qual que é? É 0,6 mais 0,6 mais 1. O objeto aqui, a gente tem 0,6 mais 0,6 mais 1. Chegou no espelho, ok? Então, a soma dessas três distâncias vai ser 0,6 mais 0,6, que é 1,2, mais 1, 2,2 metros. Essa é a distância do objeto 1 até o espelho 1. Muito bem. Como a imagem tem a mesma distância ao espelho que o objeto, então y, que é a distância da imagem até o espelho, vai ser 2,2 metros. Observem que o enunciado não pediu a distância da imagem ao espelho. Ele pediu a distância entre o cliente e a imagem que ele observa no espelho E1. Então, se a gente voltar lá na nossa figurinha, a gente quer essa distância z, que é a distância do cliente até a imagem do espelho E1, ok? Muito bem. Qual que é essa distância z? É a distância do espelho à imagem, que é 2,2, mais a distância do cliente ao espelho, que é 1. Então, a gente vai ter
2,2 mais 1. Então, a distância do cliente à imagem é 3,2 metros. E isso está na nossa letra E. Após a partida de futebol disputada entre Brasil e México, durante a Copa do Mundo de 2018, circulou pelo WhatsApp e pelo Facebook um vídeo em que um torcedor numa praça pública acompanhava essa partida através do seu rádio e comemorou o gol do Brasil 3 segundos antes dos demais torcedores que acompanhavam a partida somente por meio do telão instalado na mesma praça pública. Então a gente tem aí a imagem, todo mundo olhando para o telão e um torcedor lá já comemorando o gol antes de todo mundo, né? Essa diferença de tempo na comemoração do gol deve-se ao fato de as ondas televisivas, imagem mais som, apesar de se propagarem no ar com a mesma velocidade que as ondas de rádio, levarem mais tempo para ir do estádio até a televisão. Isso acontece, pois durante o processo de transmissão, as ondas televisivas são compactadas e descompactadas para que possam ser ouvidas e vistas com melhor qualidade no televisor, o que não acontece com as ondas recebidas pelo rádio, por meio do qual as informações chegam ao ouvinte quase que simultaneamente ao evento esportivo. Supondo que a distância aproximada entre Brasil e Rússia seja de 15.000 quilômetros e que as ondas eletromagnéticas viajem pelo ar com uma velocidade constante de 3 vezes 10 oitava metros por segundo, qual o número de vezes em que a distância entre Brasil e Rússia poderia ter sido percorrida pelas ondas de rádio durante o atraso de 3 segundos das ondas televisivas? Pessoal, aqui ele quer comparar distância, tá? Ele está fazendo uma comparação de distância. Então, o número de vezes que a distância entre Brasil e Rússia poderia ter sido percorrida pelas ondas de rádio durante o atraso de 3 segundos. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro, a gente vai encontrar qual que é a distância total que uma onda de rádio pode percorrer em 3 segundos, ok? Que é o tempo de atraso. Como que a gente faz isso? A gente vai usar V igual a ΔS sobre ΔT. Por quê? Porque ele fala que a velocidade é constante, tá? Então, a gente vai usar velocidade constante, V igual a ΔS sobre ΔT. Muito bem. Velocidade, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Nosso ΔS é o que a gente quer saber. A gente quer saber qual que é a distância que a onda consegue percorrer em 3 segundos. E o tempo, 3 segundos. Observem que aqui está em metros por segundo, aqui está em segundos, então está perfeito. A gente vai ter um ΔS igual a 3 vezes 3, 9, vezes 10 a oitava metros, ok? Muito bem. Agora, veja aqui, ele fala que a distância entre Brasil e Rússia é 15.000 quilômetros. Então, entre Brasil e Rússia, a gente tem uma distância de 15 milhões de metros, ok? De quilômetro para metro, a gente multiplica por 1.000 ou acrescenta 3 zeros. Então, eu vou escrever isso daqui como 15 vezes 10 à sexta. Eu tenho 6 zeros aqui, então 10 à sexta metros, tá bom? Muito bem. Agora, o que ele quer? Ele quer o número de vezes que a distância entre Brasil e Rússia cabe dentro da distância que uma onda de rádio percorre em 3 segundos, tá bom? Então, o que eu vou fazer? N igual a 9 vezes 10 oitava dividido por 15 vezes 10 à sexta. Eu tenho um pacotinho de 15 vezes 10 à sexta metros e eu quero saber quantas vezes esse pacotinho cabe dentro do valor 9 vezes 10 oitava metros. É isso que eu vou fazer, ok? Então, vamos lá.
Se eu dividir isso por 3, dá 3. Se eu dividir isso por 3, dá 5. Então, eu vou ter 3 sobre 5. Quando eu tenho a mesma base e estou dividindo, eu subtraio os expoentes. Então, eu tenho 10 elevado a 8 menos 6. Muito bem. Então, eu vou ficar com 3 sobre 5 vezes 8 menos 6 é 2. Então, 10 elevado à segunda. 3 vezes 10 elevado à segunda é 300. 300 dividido por 5. Então, o nosso N é igual a 60, ok? 30 dividido por 5 é 6. Mais um zerinho aqui que sobrou, 60. Então, a nossa resposta é letra E. 3 recipientes idênticos encontram-se no mesmo local e contêm porções de água pura, Ma, Mb e Mc, no estado líquido. Essas porções são aquecidas por uma mesma fonte de calor de potência constante. O gráfico a seguir apresenta um esboço do comportamento da temperatura dessas 3 porções de água com o passar do tempo de aquecimento. A partir do gráfico, podemos afirmar que a relação entre as massas das 3 porções de água é... Bom, pessoal, aqui a gente está trabalhando com a equação do calor. Então, a gente tem Q igual a MC delta θ, né? Então, massa, calor específico e variação de temperatura. Ele fala pra gente que os recipientes são idênticos. Então, eles não vão influenciar na nossa decisão de qual massa é maior. Ele fala que todas as 3 porções são de água pura, ok? A única coisa que é diferente é a massa. Então, você tem um valor de massa Ma, que é diferente da massa Mb, que é diferente da massa Mc. E ele diz também que todas as porções estão no estado líquido. Outra coisa importante que ele fala é que a fonte de calor tem potência constante e todas as porções são aquecidas pela mesma fonte. Ou seja, todas as porções recebem a mesma quantidade de calor no mesmo tempo. Isso também é importante para a gente resolver, tá? Porque isso significa que esses fatores a gente pode excluir na hora de ver qual massa é maior, qual massa é menor, ok? Muito bem. Então, a gente tem o gráfico aqui. Se todas as porções são água pura no estado líquido, a gente pode excluir o calor específico. O que significa isso? Significa que o calor específico de A vai ser igual ao calor específico de B e vai ser igual ao calor específico de C, ok? Vamos observar, então, a variação de temperatura das massas. A gente tem, então, massa A e massa B. Pelo gráfico, a gente consegue perceber que a massa A e a massa B começam com a mesma temperatura, θ 1, e terminam com a mesma temperatura também, θ 2. Muito bem. Então, a variação de temperatura A e B são iguais. Elas começam e terminam com a mesma temperatura, então a variação é igual. Só que o tempo para elas atingirem o θ 2 não é igual. Olha só, o tempo de A é menor que o tempo de B. Então, B leva mais tempo para aquecer. TB é maior que TA. Se elas são a mesma substância, estavam no mesmo estado, com recipientes idênticos, a mesma fonte aquecendo, então isso indica para a gente que o tempo maior é porque tem uma massa maior, ok? Então a gente tem MB maior que MA. Ok. Agora vamos ver a relação entre A e C, massa A e massa C. Observem que a massa C começa num θ 0.
e a massa A começa no θ1. Elas começam em temperaturas diferentes, a massa C no θ0 e a massa A no θ1, porém, elas terminam em temperaturas iguais. As duas chegam em θ2, ok? Então, a gente percebe que a variação de temperatura de A e C são diferentes, certo? Se C estava numa temperatura menor que A quando começou o aquecimento, significa que a variação de temperatura de C é maior que a variação de temperatura de A, ok? Então, C precisou variar mais a temperatura para chegar em θ2, ok? θ0 é menor que θ1, então a variação da temperatura de C é maior que a variação da temperatura de A, ok? Muito bem. Agora, o que a gente vai observar? Que o tempo que C demora para chegar no θ2 é igual ao tempo que A demora para chegar no θ2, ok? Eles têm o mesmo tempo aqui, ó, tá? As duas massas chegam ao mesmo tempo em θ2, só que C teve uma variação maior de temperatura, tá? Se C teve uma variação maior de temperatura com a mesma fonte de calor, com o mesmo calor, significa que a massa de C é menor. Então, eu tenho MC menor que MA, ok? Portanto, a nossa sequência é MC menor que MA menor que MB. Eu também posso dizer que MB é maior que MA, que é maior que MC. Então, eu vou procurar uma dessas duas opções na alternativa. E eu encontro a primeira versão, MC menor que MA, menor que MB, letra A. Eu espero que vocês tenham gostado das resoluções. Peço novamente que se inscrevam no nosso canal, curtam e compartilhem o vídeo. Bons estudos e até a próxima!